Esta é a essência do Gourmet, o programa onde todas as semanas, aqui no Porto Canal, aliamos o melhor de dois mundos, vinho e gastronomia. Esta semana, a nossa convidada especial é uma jovem, talentosa e promissora chefe de cozinha brasileira e também vamos ficar a conhecer melhor o passado e o presente da José Maria da Fonseca. Esta semana, a nossa convidada no Essência do Gourmet é uma chefe de cozinha que dá cartas fortes no Brasil. Olá, Bel Coelho, bem-vinda. Olá. Como é que começou a sua paixão por estas coisas da cozinha? Começou desde pequena, na realidade. Meus pais sempre influenciaram muito nessa questão. Me levavam sempre para comer, a gente comia bem em casa. Tínhamos uma cozinheira que também fez parte da minha história. Eu ficava com ela na cozinha durante muito tempo. Ela me ensinou também, enfim, comida caseira brasileira. E começou assim, essa paixão, enfim, primeiro comendo bem, saindo para comer. Em São Paulo tem muitos restaurantes de todo mundo, japoneses, coreanos. Então sempre teve essa cultura de comer bem, enfim, receber em casa, cozinhar. E em que momento da sua vida é que chegou à conclusão que era mesmo este o seu futuro, ou seja, estar ligada à cozinha e aos restaurantes? Foi no momento de escolher a minha carreira, com 16, 17 anos. Acho que aqui é um pouquinho mais tarde que a gente tem que escolher, mas no Brasil mais cedo, 16, 17. E eu pensava em arquitetura, psicologia, tinha algumas coisas em mente, mas eu sempre pensei na cozinha como enfim, o que eu realmente amava. Mas falava, não, vai ser meu hobby e tal. Mas aí, quando eu tinha que de fato escolher, eu falei, é isso que eu quero. E eu li uma vez uma reportagem sobre um colega que foi para os Estados Unidos e fez uma faculdade de gastronomia. E aí eu falei, acho que é isso que eu quero fazer, porque nessa época ainda não tinha muita gente que seguia essa carreira como uma profissão, enfim, uma faculdade, enfim, eu não conseguia enxergar até o momento que eu li essa reportagem, comecei em congressos, feiras e falei, eu posso fazer isso. Por falar em Estados Unidos, a determinada altura também foi estudar para Nova Iorque. Fui estudar no Culinary Institute of America, justamente na faculdade onde esse colega fez. Pesquisei na França e tal, e o CIA, que é essa faculdade que eu fiz, é muito completa, tem lado de administração, de restaurantes, é uma escola muito boa, assim. Uma experiência única. Única. Daqui a pouco vamos retomar a conversa com Bel Coelho. Para já, damos um pulo até à José Maria da Fonseca. Existem aquelas empresas que são obrigatórias quando nos referimos à história do vinho português. Com mais de 175 anos, a José Maria da Fonseca é um desses casos, de tal forma que sintetizar essa história não tem sido tarefa fácil. A história é uma história que nunca mais acaba. Aliás, temos cá uma equipa de historiadores a ver o nosso arquivo e era suposto fazerem-nos um livro num prazo de 2 anos e estão cá há 14. Portanto, e o livro ainda não está entregue. Feitas as contas, 176 anos em rigor e 6 gerações envolvidas, a José Maria da Fonseca tem sede em Azeitão, na região de Setúbal, mas há muito que ultrapassou fronteiras. O Sr. José Maria da Fonseca teve um engenho e arte de desenvolver a sua atividade de uma forma diferente, tentando ser mais perfeccionista, tentando ser um excelente profissional, plantando castas que não eram da região, modificando os vinhos da região e, melhor do que isso, colocando-os lá fora. Está bom de ver que a palavra exportação sempre teve um significado especial por estas bandas. Teve no passado e continua a ter. Tem sido sempre, para nós, eu não diria o nosso principal motivação, mas é uma fortíssima motivação trabalharmos
para o estrangeiro. Continuamos mais ou menos, dependendo dos anos, a exportar cerca de 75% daquilo que a gente produz. Um dos principais mercados de destino de vinhos como estes é historicamente o Brasil. Aliás, o vinho europeu mais consumido no cotidiano brasileiro é o Periquita. Não só já desde a fundação da casa, como depois na geração do meu avô. O meu avô tomou conta da empresa em 1917 até 1941, que é a morte dele, e nesse período, sobretudo nos anos 20 e princípio dos anos 30, há um boom tremendo das exportações desta casa para o Brasil. Nessa altura, o Brasil era um mercado aberto, podia-se importar à vontade. O sucesso foi tão grande que o meu avô chegou a ter uma empresa no Brasil chamada José Maria da Fonseca Brasil, que fazia toda a comercialização dos nossos vinhos lá. Estou a falar de um volume de cerca de 100 mil caixas de 12 garrafas por ano. Nessa altura era muito vinho. Isso eram praticamente 90%, diria, da produção da empresa. Como em qualquer boa história, não há bela sem senão. A crise bolsista de Nova Iorque, em 1929, afetou o mundo, Brasil incluído. Como o protecionismo, o Brasil fechou as portas à importação e a José Maria da Fonseca correu o risco de falir. Mas, curiosamente, seriam os Estados Unidos e anos mais tarde, novamente o Brasil, os países que acabariam por aceitar os vinhos da José Maria da Fonseca. Na atualidade, a vertente exportadora mantém-se, com as cerca de 40 marcas da empresa a correrem mundo. Da história sobram as memórias, nesta sala disponíveis para observação atenta. Um dia está no papel esse projeto. Aqui há de nascer um museu do vinho. O enoturismo é importante para nós. Recebemos aqui mais de 30 mil pessoas por ano, o que é bastante importante. E essas pessoas, muitos deles são estrangeiros, que esperemos que levem alguma recordação de Portugal e alguma recordação e dos seus vinhos. E uma das recordações que os visitantes certamente gravarão na memória é este Periquita de 1880, a mais antiga garrafa disponível na José Maria da Fonseca. Claro, apenas para contemplar. Curiosamente, boa parte da história dos vinhos da José Maria da Fonseca passa pelo Brasil. Bel, no Brasil os vinhos portugueses têm uma forte implementação. Tem, sem dúvida. Eu na minha carta tenho bastante coisa, tenho no restaurante. E gostamos muito, enfim, é muito presente. Vamos retomar, como se diz aqui em Portugal, o fio à meada da nossa conversa. Há pouco estávamos, no fundo, a contar o início de tudo e agora vamos começar a falar do seu percurso mais sério em termos profissionais. A Bel já está, neste momento, com o 3º restaurante em São Paulo, mas, entretanto, também teve várias incursões por países europeus. Sim. Bom, esse é o meu primeiro restaurante como sócia e proprietária, mas já passei por alguns. Trabalhei com Alex Atala, com Laurent, que também é um chefe francês muito importante no Brasil, e depois vim para cá. Fiquei um tempo em Londres, era para abrir um restaurante que acabou, enfim, saí antes de abrir, foi uma loucura. Depois fui para a Espanha, fiquei um pouco no Celeiro de Can Roca, e depois vim para cá. Para Portugal. A experiência do Celeiro de Can Roca. Estamos a falar de um restaurante, dos melhores restaurantes da atualidade do mundo, considerado recentemente até o 5º melhor restaurante do mundo. Tal a experiência. Maravilhosa, não tenho o que dizer. Enfim, para mim é o melhor restaurante do mundo. Depois do Celeiro. Não é o 5º. É o mesmo privado. Não, o Celeiro sem dúvida. Não, o El Bulli também é incrível e tal, mas como eu tenho uma relação afetiva com o Celeiro, eu acho que, enfim, acaba sendo o meu preferido. Depois de ter estado no Celeiro de Can Roca, regressou ao Brasil. Sim. E a partir daí... E aí comecei esse projeto do DUI e abrimos faz pouco menos de um ano. Qual é o conceito gastronómico que podemos encontrar no DUI? É uma cozinha contemporânea, moderna, com muitos ingredientes brasileiros. Tem um toque português, ibérico, eu diria. Mas em 2 meses, 1 mês, 2 meses, eu vou abrir um outro restaurante dentro do DUI, que vai se chamar Clandestino, e vão ser só menus degustação.
só, enfim, 2 vezes por semana. É uma cozinha mais sofisticada, mais técnica, mais especial. Algumas entrevistas que tive a oportunidade de ler da Bel, a Bel em todas elas refere que é uma profunda amante de tudo o que é produto brasileiro e ao mesmo tempo defende que a melhor coisa que podemos encontrar em termos de cozinha é um ingrediente de preferência fresco. Explica-nos um bocadinho essa ideia. Eu acho que é uma coisa, enfim, isso acontece em todo lado, né? Se a gente usa o ingrediente que é da terra, ele é um outro sabor, é uma outra, enfim, é um outro produto. Quando a gente importa ou ele passa, enfim, por alguns processos, é congelado, faz toda a diferença em termos de sabor e qualidade. E eu acho que quase todo chefe preza pelo produto, pelo frescor, enfim. No Brasil existe essa cozinha, uma cozinha entre aspas de terroir, ou seja, uma cozinha que privilegia os produtos brasileiros, ou nomeadamente em São Paulo, que é na atualidade uma das grandes capitais gastronómicas do mundo, existe uma cozinha mais de fusão, mais internacional. Sim, mas a gente tem, esses valores estão mudando, a gente está cada vez mais preocupado com a procedência dos produtos, enfim, com o terroir. Obviamente que é um pouco diferente daqui, é uma metrópole, então a gente recebe todos os produtos do mundo inteiro e às vezes é interessante, obviamente, ter acesso a isso, mas principalmente as frutas, carnes, os peixes, eu acho que a gente tem que tentar sempre usar o que está ali perto e de melhor qualidade. E depois do Brasil, vamos daqui a nada retomar a conversa com Bel Coelho e vamos falar um pouco de Portugal. Agora a José Maria da Fonseca. Entre a vasta gama de vinhos da José Maria da Fonseca, os moscatéis são dos mais conhecidos e reconhecidos. Recentemente, o norte-americano Robert Parker, tido como o mais influente crítico de vinhos do mundo, atribuiu 100 pontos ao moscatel de 1947, infelizmente não disponível para venda. Mas, afinal, o que distingue os moscatéis desta empresa de todos os outros? O nosso moscatel, na maior parte dos anos, não é 100% moscatel. Aliás, por lei, nós podemos fazê-lo. Existe um outro licoroso que a gente faz um lote, que é produzido à base de castas de uvas brancas para dar uma ligeira acidez ao vinho. A gente chama esse vinho estrelinha e isso faz parte da tradição desta casa, talvez é capaz de ser uma das razões que os nossos moscatéis serem diferentes. E também, se calhar, para os nossos enólogos, tem um treino muito grande de muitas e muitas colheitas de moscatel de Setúbal, talvez o nosso know-how seja diferente. Ainda outra tradição é uma inovação. Trata-se de um campo experimental de castas, onde o irmão de António Soares Franco, o enólogo Domingos, testa o comportamento de centenas de clones de castas portuguesas e estrangeiras. Investigação pura e dura, com resultados que muitas vezes acabam vertidos para a garrafa. O meu irmão leva para a frente uma coleção de mais de 500 castas, começada pelo meu tio António e continuada e muito aumentada pelo nosso pai. E nessas 500 e tal castas, dos quais 200 serão portuguesas, têm nascido muitas, às vezes, pontos de diferenciação dos vinhos do José Maria da Fonseca. Nós fomos, desde o início, gente que mudou as castas, que trouxeram o castelão para a Península de Setúbal, para começar, que, por exemplo, já na geração do meu pai, para aqui também se trouxe Touriga Nacional, Touriga Franca, voltou-se a plantar a trincadeira que tinha desaparecido com a filoxera, assim como o aragonês, eram duas castas desta região e que desapareceram com a filoxera. O meu pai foi muito, enfim, investigou isso durante muitos anos e foi grande entusiasta dessas castas e ao mesmo tempo trouxe para aqui, e se calhar também para Portugal, foi das primeiras pessoas a plantar Syrah, em 1980, foi a primeira pessoa de longe, com certeza, a interessar-se por uma pequenina casta francesa e que só tem significado no Uruguai, chamada Taná. O Taná para nós são 2 ou 3 hectares em 600, é muito pouco, mas mesmo assim é o que faz muitas vezes algum sal e pimenta de alguns dos nossos vinhos. E tendo dito isto, enfim, nós trabalhamos
neste momento aqui na região, talvez aí com umas 14 ou 15 castas, quase todas portuguesas, mas algumas estrangeiras. Não temos problema nisso, gostamos muito de ser conhecidos e se poder mostrar lá fora castas portuguesas que façam a diferença dos nossos vinhos, mas às vezes nos lotes não se perde nada em juntar uma estrangeira, não podemos ter complexos com relação a isso. E aqui está mais um segredo desvendado sobre a José Maria da Fonseca. Abel, tem descendência portuguesa? Sim, tenho. Meus avós eram portugueses, eram de Lousã, perto de Coimbra. E o que é que conhece de Portugal? Bom, conheço Lisboa bem, conheço um pouco Porto, Algarve, já fiquei lá um tempo também. E é uma apaixonada pela gastronomia portuguesa? Sim, sem dúvida. Adoro os pratos, adoro as receitas, enfim. Portugal, como a Abel sabe, tem uma diversidade enorme em termos de produtos. Por um lado, porque temos uma costa absolutamente fantástica e depois também temos uma zona interior do país muito rica, sim, também gastronomicamente. Sim, sim. Mas tanto quanto julgo saber, a Abel é particularmente fã dos peixes que nós usamos na nossa gastronomia. Sim, sim. Eu acho que o fato do mar aqui ser mais frio do que no Brasil, a qualidade é completamente diferente. Também a maneira como tratam os peixes e frutos do mar é muito diferente ainda do que no Brasil. E de algum modo há influência portuguesa na gastronomia que a Abel faz no Brasil? Sim, sem dúvida. Muita, muita. Os pratos que enfim, eu tinha uma tia portuguesa que fazia em casa. Enfim, os sabores sempre tiveram presente na minha infância e isso acaba influenciando muito o meu dia a dia, o meu cardápio. Concorda também com a ideia que muitos chefes de cozinha na atualidade defendem que neste momento, mesmo que usemos muitos produtos nossos, do país onde no fundo estamos a cozinhar, a cozinha é completamente global? Sem dúvida. A gente tem muito mais acesso não só aos produtos, mas também a receitas e particularidades de cada nação. Enfim, isso acaba influenciando. Não tem como dizer que não. E como é que a Abel encara neste momento a exposição que os chefes de cozinha estão a ter, o protagonismo que no fundo estão a ter em termos mundiais? Ou seja, ser chefe de cozinha é quase ser capa de revista, é fazer programas de televisão, é dar entrevistas. É interessante, enfim, isso faz encher restaurante, pode ser bastante interessante, mas também perigoso pelo fato de que muitos ficam deslumbrados, muitos estudantes acham que vão ser, ou se motivam por causa disso. E isso não necessariamente vai ser verdade, não são todos que vão ser capa de revista e nem tão bons, ou enfim. E às vezes tem muito chefe de cozinha bom que não é conhecido e que não tem essa característica mais midiática, assim, enfim. Então acho um pouco perigoso também, eu acho que tem que haver uma medida. Qual era o conselho que dava aos jovens que neste momento queiram ser chefes? Eu acho que tem que gostar de fato de cozinhar e não do mundo, né, gastronômico e todo esse glamour que agora existe em volta, porque ele não satisfaz, não é isso que vai fazer um cozinheiro feliz, pelo menos não a mim. Nós estamos a gravar esta nossa conversa aqui em Lisboa, no Parque das Nações, porque a Abel Coelho esteve presente no Peixe em Lisboa. Como é que foi essa experiência? Foi excelente, dei uma aula, foi muito gratificante chegar aqui num país que eu adoro e poder, enfim, mostrar um pouco da minha cultura, absorver um pouco da cultura de vocês, é sempre muito bom. Daqui a nada vamos conhecer o outro lado de Abel Coelho. Agora damos um derradeiro salto até à José Maria da Fonseca. Sabia que existe em Portugal um vinho sem álcool? Não estamos a brincar, é mesmo verdade. E até pode escolher versão rosé ou branco. Não podemos chamar vinho porque tem menos que 7 graus, mas na realidade aquilo é um vinho tal e qual como o Lancers, é só que passa numa máquina que o desalcooliza. Esse vinho já está a ser vendido nos 6 ou 7 países diferentes e está
a ter uma realidade e uma surpresa positiva muito importante para nós. Este vinho sem álcool obrigou a um forte investimento da José Maria da Fonseca em aquisição de equipamentos. O motivo de venda é fácil de explicar, sobretudo numa altura em que tanto se apela ao consumo com moderação. Essa é uma das nossas contribuições para que o vinho não seja encostado às cordas, vá lá, como sendo uma ameaça à qualidade de vida das pessoas e fazendo sim parte do nosso dia-a-dia. E podendo ser parte do nosso dia-a-dia de uma forma tradicional e complementar das refeições sobretudo, mas por outro lado, quando se vai a conduzir ou por razões de saúde ou o que seja, podemos apresentar uma alternativa que também é vinho, também é feito com uvas da mesma forma que o outro, só que pelo retirar-se o álcool existem um monte de razões que nós pensamos que poderá haver muitos clientes que podem ser atraídos a uma bebida dessas. Não se esqueça que as estatísticas dizem que metade dos portugueses não bebem álcool. Portanto, temos aí um mercado vastíssimo a explorar. Um vinho sem álcool, a inovação de uma empresa com mais de 175 anos. Estamos quase a terminar esta essência do gourmet e, obviamente, a conversa com a nossa convidada, Bel Coelho. Bel, o que é que gosta de fazer, para além de cozinhar? Bom, gosto muito de ler, nos tempos livres. Cinema, gosto muito. Artes visuais, em geral. Gosto muito de arquitetura também. Uma panóplia de coisas. E consegue ter tempo? Pouco, mas o que sobra eu consigo. Ler eu consigo bastante. Enfim, mas é difícil. Porque enquanto todo mundo está se divertindo, eu estou trabalhando, então é mais complicado. Se não fosse chefe de cozinha, o que é que se imaginaria neste momento a fazer? Arquitetura, provavelmente. Tem algum tipo de arquitetura especificamente? Gosto da moderna. Gosto da moderna. Gosto muito da arquitetura portuguesa, por sinal. Do Cisa, enfim. Acho que é moderna. E qual é o seu sonho profissional? Ai, que difícil. Agora é abrir o clandestino e que tudo vá bem. E um dia, talvez, ter uma pousadinha, um hotel pequenininho na praia, enfim, fora de São Paulo. Mas daqui a um tempo, daqui a uns anos. E um restaurante em Portugal? Teria. Tem que ter um sócio, mas eu teria sim. Bel Coelho, até breve, foi um prazer ter conversado consigo. Quanto a nós em casa, regressamos na próxima semana com esta Essência do Gourmet.